E nós leremos apenas esse verso, o verso de número 12, do capítulo 1 da Epístola de Tiago. E eu quero inclusive pedir aos irmãos que você não feche a escritura, mantenha aberta aí nesse texto, a fim de entendermos bem o significado, a exposição desse verso para a nossa vida e para a nossa consideração essa manhã. Tiago capítulo 1, verso 12, ok? E diz assim então a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amados, eu continuo a minha exposição da Epístola de Tiago. Você já não é mais surpreendido com isso. Agora toda vez que você vem para cá, você sabe que o pastor está pregando em Tiago. E eu ainda vou levar algum tempo para terminar a exposição desse livro e da mensagem dele para nós. Mas agora, nesse verso 12, nós encerramos uma série de orientações, de princípios, de ensinamentos que Tiago nos dá sobre a questão da aprovação na vida da igreja, do crente e daqueles que estão dispersos sobre a terra. É interessante que Tiago fecha o verso 12 com aquilo que a gente pode dizer chave de ouro. Depois de tudo que ele havia feito a gente entender e compreender, ele agora termina o assunto de provação com esse verso 12. Até porque, se você perceber, o verso 13 vai falar sobre um outro problema, sobre tentação. E logo mais à noite eu espero ajudar você a entender que provação é uma coisa e tentação é outra coisa. Então, para usar uma linguagem muito popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá certo? A gente está falando de provação. Então logo mais à noite eu vou falar de tentação, que é um outro problema que a gente enfrenta sobre a face da terra como crentes em Cristo. Mas antes então dele entrar no assunto da tentação, ele termina a sua abordagem do tema provação com o verso 12. E a gente já viu algumas coisas muito importantes sobre a provação e o lugar que ela ocupa na nossa vida em termos bem práticos. Porque lembra, Tiago não está interessado em ficar teologizando, apresentando questões filosóficas, teológicas de reflexão. Não, a preocupação primordial dele é nos ajudar no dia a dia, de como a gente enfrenta determinadas situações e crises na nossa própria vida. E a gente já viu que ele lembrou para nós coisas importantíssimas sobre a aprovação. Você gostaria de relembrar elas comigo rapidinho? Primeiro ele lembra para a gente a posição importantíssima que a aprovação ocupa na nossa vida. De que as provações são sempre para o nosso bem. De que a disciplina do Todo-Poderoso é sempre para o nosso bem. De que as provações não nos são dadas como algo que querem nos derrubar. Pelo contrário, as provações são Deus nos ensinando muitas coisas. Ensinando a ser perseverante, ensinando a ser maduro na fé, ensinando a confiar e a depender dele em toda circunstância. É Deus trabalhando a nosso favor. Portanto, quando uma provação bate à nossa porta, ela traz consigo uma bênção também.
ela traz consigo um motivo de crescimento. Agora é claro que nem sempre é fácil enxergar as coisas dessa maneira. Por isso Tiago fala, olha, quando você estiver sendo provado, não se esqueça de pedir a Deus o quê? Eu tenho que voltar a pregar isso de novo, é isso não? O que Tiago pede para a gente pedir para Deus quando estiver sendo provado? Não vou você sentar não, né? Para esperar. Sabedoria. A sabedoria é algo imprescindível nesse processo. Para ter discernimento espiritual, para entender de verdade o propósito daquilo, para confiar que Deus está sempre fazendo o melhor por nós. E às vezes a gente entra em enrascadas na vida espiritual, na vida cristã, porque a gente não pede a Deus sabedoria para discernir, para entender, para compreender os seus caminhos. E ele então lembra, olha amado, peça sabedoria e faça isso com fé, não duvide. Deus está pronto a lhe dar o tanto de sabedoria que você necessita para enfrentar essa prova. Mas não apenas isso, as provas nos trazem também o benefício de colocar a vida na perspectiva correta. Às vezes a gente precisa passar por vale da sombra da morte para dar valor ao que é importante na vida. Não é assim que funciona? É quando a gente está no leito que nós temos tempo para olhar para o céu. É quando a gente está doente que a gente se ajoelha para buscar ao Senhor. É quando a gente passa por determinadas circunstâncias que a gente aprende a colocar a vida na perspectiva correta. Lembrar-nos que a gente está aqui de passagem, que essa vida é temporária, é efêmera, que a gente não vai durar para sempre sobre a face da terra, que a gente um dia vai ter que deixar esse mundo para encontrar com Deus e dar conta do que a gente fez com a nossa vida. Portanto, lembre-se que as provações também provocam a colocar a vida na perspectiva correta. E a gente falou, portanto, de um monte de coisa importante sobre a provação. Mas Tiago entende que isso não é tudo que ele tem para nos dizer. E agora, ele encerra a abordagem dele dessa importante questão com esse verso 12. E olha qual é a mensagem que Tiago quer que a gente guarde como a mensagem derradeira, como a última mensagem dele para nós em termos de provação. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha o que ele quer dizer a nós com essa afirmação do verso 12. Eu posso resumi-la assim: amado, quando você estiver sendo provado, ou quando nós somos provados, nunca, absolutamente nunca, perca de vista a recompensa e o galardão que te espera. Quando você estiver sendo provado, não deixe que nada e ninguém roube de você a certeza de que passar por essa aprovação sempre vale a pena. Tiago quer que a gente guarde como a última palavra dele para nós o seguinte: quando você estiver atravessando uma prova, não perca de vista o benefício que você terá a longo prazo enquanto cristão. E ele faz isso de uma maneira surpreendente, porque ele dá para a gente duas afirmações aqui que deixam esse princípio claro diante de nós. A primeira delas é aquela que fala assim: lembre-se do galardão que você tem para receber, lembre-se da recompensa no futuro quando você estiver sendo provado. Primeiro porque
bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Primeiro, porque quem está nessa posição é bem-aventurado. Você sabe que essa expressão bem-aventurado é uma expressão muito usada na Bíblia. Aquele sermão da montanha lá de Mateus 5, Jesus fala de uma série de bem-aventuranças. Tiago usa essa mesma expressão, não só no verso 12, como também no verso de número 25. Dá uma olhadinha aí no verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa é uma expressão muito usada na Bíblia. Agora, a gente sabe o que significa ela? O que é um sujeito bem-aventurado? O que é um sujeito bem-aventurado? Essa é a virtude, o tesouro que esse mundo faz de tudo para encontrar. Não é verdade? As pessoas de hoje querem ser bem-aventuradas. Lamentavelmente, elas estão procurando isso no lugar errado. Portanto, o mundo sabe muito bem o que significa ser bem-aventurado. E bem-aventurado é o que você também sabe o que significa. Bem-aventurado é um sujeito feliz. Um sujeito que já encontrou bem-estar verdadeiro. Bem-aventurado é alguém admirável, alguém digno de felicitações, alguém que de verdade conhece e sabe onde encontrar bem-estar para a sua vida e para a sua alma. Bem-aventurado é aquele que não apenas vive uma vida marcada por bem-estar, mas que provoca aqueles que estão à sua volta admiração e elogio. Você sabe que essa semana eu fui elogiado pelo meu chefe. Ser elogiado é gostoso, não é? Geralmente eles elogiam a gente para dar trabalho para a gente, né? Ele elogia para depois dar trabalho. Foi o que aconteceu comigo, ele me elogiou para depois me dar uma tarefa. Mas ser elogiado é um negócio gostoso. Tiago está dizendo uma coisa, olha, o sujeito que conhece algo das provações é alguém feliz, que já tem encontrado bem-estar para a sua alma. Mas olha, ele não deixa as coisas nesse pé, não. Ele deixa claro quem é esse bem-aventurado. Porque ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele é alguém que, como diz o verbo, suporta heroicamente, suporta de maneira muito determinada a posição que ele ocupa. É importante que a gente entenda que esse verbo suportar aqui trata-se de alguém que sofre calma, mansamente e de maneira heróica. O que Tiago então está nos dizendo é que aquele que vive uma vida que carrega consigo a qualidade de suportar com perseverança a provação, esse sujeito é feliz. Eu sei, amados, que isso é exatamente o contrário do que o mundo nos diz sobre felicidade. O mundo fala uma coisa sobre felicidade que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. A felicidade da Bíblia, que é a felicidade verdadeira, está relacionada com suportar provações. Agora preste uma atenção. É suportar com perseverança. A palavra de ordem aqui é
é que esse suportar exigirá de quem suporta perseverança e determinação. Há uma ideia muito equivocada na cabeça de muita gente sobre a vida cristã. Eu já disse aqui uma ocasião, que a primeira vez que eu fui no cinema na minha vida, o tema do filme do cinema é uma boa representação e ilustração do que Tiago quer nos lembrar aqui. O filme chamava-se assim: Render-se nunca, desistir jamais. Tiago está dizendo o seguinte: o homem que vive com esse lema em termos de provação, ele é alguém que jamais se rende e jamais desiste. Esse é um sujeito bem-aventurado. Agora veja, essa é a palavra de ordem da vida cristã: ser perseverante. Amados, não nos enganemos, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, que não está interessada em saber quem chega primeiro, quem chega em último. A vida cristã está interessada em saber quem chega à linha de chegada, quem vai até o final, quem é que de verdade compra a briga e leva ela às últimas consequências. Tiago está dizendo que quem vive a vida cristã dessa maneira, quem é perseverante, mesmo quando as provas batem à sua porta, esse sujeito é bem-aventurado. Olha, tem um texto em Mateus 10, 22 que diz isso de uma maneira muito apropriada, palavras do Senhor Jesus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, eu tenho encontrado, amados, muita gente que começa muito bem a caminhada, mas que desiste no meio dela. Aqui na nossa igreja já passaram muitas pessoas que se sentaram nesses bancos, ouviram a pregação do evangelho, se batizaram, se comprometeram com a igreja, se comprometeram com Cristo, mas com o passar do tempo mostraram que não estavam dispostas a perseverar. Não se engane, na vida cristã não há espaço para gente que não persevera, para gente que não luta, briga, insiste, mantém-se firme na sua caminhada com Deus. Olha, aqueles que estão chegando para o nosso meio são mais jovens, mais infantis na vida cristã, eu não quero lhes enganar sob hipótese alguma. A vida cristã é porta apertada com caminho estreito, e são poucos os que mantêm-se firme durante essa caminhada. Tiago está dizendo o seguinte: amado, não se esqueça, ser perseverante é parte de ser bem-aventurado. Ninguém pode ser bem-aventurado se não for perseverante. E ninguém que é perseverante deixa de ser bem-aventurado. Olha, é como se ele estivesse deixando claro para nós, de maneira muito evidente, que quem já aprendeu essa lição está pronto para receber o segundo princípio que ele tem para nós no texto. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E por que esse sujeito é bem-aventurado? Por quê? Por que isso é verdade quanto a ele? Por que ele está nessa posição de alguém que encontrou felicidade e bem-estar na vida? Por um motivo muito simples e claro. Porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele é bem-aventurado porque ele sabe a
posição em que ele está, ele sabe para onde ele vai, e ele sabe o que lhe espera lá. Amado, quando você estiver sendo provado, não perca de vista isso. Primeiro, que você é bem-aventurado. E sabe por que você é bem-aventurado? Porque você sabe para onde você vai e o que lhe aguarda do outro lado. Ele diz assim: porque quem é bem-aventurado e suporta a aflição, depois de ter sido aprovado, e essa é uma linguagem maravilhosa, porque ele diz assim: as provações que a gente experimenta aqui são como testes que antecipam a prova final. Não é assim que os estudantes fazem lá na escola? O professor dá simulados que o prepara para a prova final. Deus está dando a gente simulados que nos preparam para a prova final. E quem é aprovado nos simulados, será aprovado também na prova final. Mas não apenas isso. A prova não só nos prepara para aquilo que nos aguarda, como a prova também demonstra, declara, professa a quem nós amamos. O texto diz assim: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando a gente é provado e suporta com perseverança a provação, estamos dizendo e declarando que amamos a Deus. Olha, e o que Deus promete fazer com aqueles que vivem assim? O que Ele garante a nós? O texto diz que esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança receberá a coroa da vida. Essa é uma expressão que a Bíblia gosta muito de usar: coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, Jesus fala isso para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ora, é claro que isso é um símbolo, é uma metáfora que quer nos ensinar algo sobre o que está preparado para a gente. Coroa era o prêmio recebido pelo vitorioso nos jogos da época lá apostólica. Haviam competições que aconteciam em determinadas cidades, e ao contrário de hoje, que a gente dá uma medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, naquela ocasião era dada uma coroa de grinaldas, que na verdade não era uma coroa de ouro, era uma coroa feita de uma determinada planta, que se colocava sobre a cabeça daquele que vencesse a competição. Tiago está dizendo o seguinte: que aquele que suporta com paciência, com perseverança a aprovação, receberá a sua vitória no final da vida. Receberá a sua recompensa, o seu galardão. Olha, amados, eu sei que parece para a gente estranho essa linguagem aqui, mas esse é um princípio que aparece na Bíblia de capa a capa. O que Tiago quer que a gente entenda é que a gente deve encarar as dificuldades do tempo presente como alguém que olha para o futuro, como alguém que tem algumas certezas em seu coração, como alguém que sabe de verdade o que Deus tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Olha, você sabe que muitas e muitas vezes a gente se deixa desfalecer com as dificuldades que a gente enfrenta na vida cristã, porque a gente perde de vista isso. A gente fica tão preocupado com os probleminhas minúsculos que a gente enfrenta, que a gente não se dá ao trabalho, ou não alimenta a nossa alma, o nosso coração,
dessa herança, dessa recompensa, dessa vitória que será nossa por toda a eternidade, quando deixarmos essa vida. Para usar aqui uma frase do passado, a gente dificilmente lembra que é muito melhor viver a vida inteira carregando a cruz do que passar um único dia no inferno. É muito melhor passar a vida inteira sendo provado do que viver uma única noite sendo atormentado no inferno. Amados, a gente deve encarar as provações com perseverança, porque a gente sabe, nós temos a garantia dada por Deus a nós, de que Ele trocará a nossa cruz por uma coroa. É assim que a gente canta, mas é assim que a gente deve viver também. Não é assim que a gente canta naquele hino? Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Tiago está lembrando agora a nós, que vale a pena sim, ser cristão, passar por provas, perseverar, ser odiado pelo mundo, ser maltratado pelos meus parentes, ser mal entendido por muita gente, ser chicoteado, ser debochado, passar por situações humilhantes. Vale a pena tudo isso, vale a pena perseverar, apesar de tudo que isso trará como consequência para mim, porque eu sei que isso não vai durar para sempre. Mas como se não bastasse, um dia Deus me recompensará com a coroa da vida. Olha, amados, eu sei que para nós parece estranho falar disso. E eu sei que você pode estar entendendo, mas pastor, o senhor não disse para a gente que é tudo pela graça? Não é tudo pela graça? É verdade, é tudo pela graça. Até mesmo essa coroa da vida é pela graça. Não pense que o que a gente vai ganhar de galardão é fruto do nosso trabalho, é graça de Deus para nós. Mas a Bíblia diz que Deus também gosta de premiar a sua própria graça. Por mais incrível que isso pareça, Deus dará galardões diferentes a nós em função da perseverança e da determinação que nós vivemos para a glória dele. Falar de galardão é falar de um tema misterioso para nós, de um tema que a Bíblia não descreve plenamente, mas ela nos garante que é correto pensar na vida cristã em termos de galardão, de que a gente não deve perder de vista isso quando enfrentamos provações no tempo presente. Devemos ter aquele espírito de Romanos 8,18. Eu tenho por certo que as provações do tempo presente não são para serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Eu e você somos filhos de Deus agora, mas ainda não somos tudo que viremos a ser. Eu sei que falar dessa herança é falar de algo que a Bíblia não descreve plenamente. É falar de uma herança incorruptível e imarcessível, reservada nos céus para nós. É falar de algo que a nossa linguagem não é capaz de aprender. Por isso a Bíblia diz uma coisa: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amado, não se engane. Aqueles que perseveram são bem-aventurados, porque é uma coroa guardada para eles. Deus está aqui, através de Tiago, lembrando a gente que a gente tem que enfrentar as provas com esse espírito. O espírito que olha para a recompensa e que sabe que não há nada que se compare a ela. Lá, a gente vai entender o significado da palavra glória. A beleza será pura, beleza pura no céu, alegria pura no céu. Lá, os nossos temores, dúvidas e incertezas não mais existirão.
Deus enxugará dos nossos rostos toda lágrima. Teremos um corpo perfeito, teremos uma vida plena, habitaremos